Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós damos início a um novo capítulo, o capítulo da termologia. E o que a termologia estuda? A termologia estuda as relações de calor. Então nós vamos ver aqui como que o calor passa de um corpo para o outro. Nós vamos abordar também a mudança do estado físico das substâncias, de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Nós vamos também entender como as máquinas térmicas funcionam. As máquinas térmicas, e começou com a máquina a vapor, foi um dos motores da Revolução Industrial, então lá em 1770 e qualquer coisa, quando James Watson inventou a máquina a vapor, foi o motor de uma grande mudança no nosso modo de vida. Porque aí começaram a aparecer as máquinas. Mas a máquina a vapor, a primeira máquina a vapor foi criada há muito tempo atrás, acho que, se eu não me engano, no século I ainda. Eram coisas muito rudimentares, mas elas só se tornaram famosas e passaram a incorporar o nosso dia a dia a partir do século XIX. E vamos também estudar aqui como que a gente mede o calor, como é que a gente mede a temperatura dos corpos. Então, o que estuda a termologia? A gente já passou pela área de mecânica, que estuda os movimentos. A gente já passou pela área de eletromagnetismo, que estuda a corrente elétrica, a voltagem, todos os circuitos e também os ímãs e como eles se atraem e se repelem. E hoje nós estamos dando início ao capítulo da termologia. Na termologia nós vamos ver a parte de termometria, veremos também calorimetria, termodinâmica, que é a base conceitual de todas as máquinas térmicas, máquina a vapor, ar-condicionado, geladeira. Vamos estudar os gases, a dilatação dos corpos, e encerramos o capítulo da termologia estudando entropia. Então, termologia é esta área daqui, física, que estuda os fenômenos associados ao calor, ao aquecimento e resfriamento dos corpos, a mudança de estado físico dos corpos, a mudança de temperatura, corpos que esquentam e corpos que esfriam, estuda o comportamento dos gases, a dilatação dos corpos e a entropia. Então, bem-vindos a esse primeiro capítulo da termologia, que é a termometria. O que é termometria? Termometria é a parte da termologia que estuda as temperaturas, os termômetros e as escalas térmicas. Então, antes da gente sair dizendo se uma coisa está quente ou se uma coisa está fria, é necessário que a gente possa mensurar a temperatura deste corpo. Senão a gente vai ficar batendo cabeça. Uma pessoa acha que uma coisa está quente, outra pessoa acha que a coisa está fria, e a gente não tem uma referência. A referência é a temperatura de um corpo. Temperatura, então, é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo. A temperatura reflete, basicamente, o estado de agitação das moléculas de um corpo. Vamos lembrar lá da química. Um objeto qualquer é formado por átomos, os átomos se juntam e formam moléculas, e essas moléculas é que conferem as características das substâncias que a gente encontra aí no nosso dia a dia. Quando a molécula está mais agitada, quando as moléculas que formam o corpo estão mais agitadas, ou seja, quando elas estão com uma alta energia cinética, elas estão se mexendo, nós dizemos que o corpo está quente. Pelo lado contrário, quando as moléculas estão mais quietinhas, elas estão com baixa energia cinética, nós dizemos que o corpo está mais frio. Mas, de novo, esse conceito de quente e frio é bastante relativo. Outra coisa importante na termometria é o conceito de equilíbrio térmico. Então, se eu tenho aqui uma cerveja gelada e um chá quente, eu coloco os dois lá sobre a mesa
E o que vai acontecer conforme o tempo vai passando? As coisas entram em o que a gente chama de equilíbrio térmico. A cerveja gelada ganha calor do meio ambiente, porque o meio ambiente está mais quente, e ela então passa a ser uma cerveja quente. O chá que está quente cede calor, transfere calor para o meio ambiente, porque o meio ambiente está mais frio que o chá, então a energia das moléculas do chá passam para as moléculas do ar, do pires, da xícara, e o chá fica mais frio. Mas aí a gente pode ter uma pergunta aqui. O chá frio não está mais quente que a cerveja quente? Ou será que é a cerveja quente que está mais fria que o chá frio? De novo, é muito relativo o que é quente e o que é frio. O que uma pessoa acha que está quente pode estar frio para outra e vice-versa. Para evitar essa questão de isso está quente ou isso está frio, é que foram desenvolvidas as escalas térmicas. Porque aí você tem uma régua, uma forma de medir a temperatura de um corpo. Então, este aqui é basicamente o desenho de um termômetro, que foi um instrumento inventado para medir a temperatura. Ele tem aqui um bulbo. Neste bulbo você tem normalmente mercúrio líquido, que é um metal que tem um alto coeficiente de dilatação, e ele também é líquido na temperatura ambiente. E você tem aqui um tubinho bem fininho no interior deste tubo de vidro aqui protegido. Então, quando isso aqui esquenta, ocorre um fenômeno de dilatação. Este corpo aqui, este mercúrio, ele aumenta de volume. Na hora que ele aumenta de volume, ele se expande e esta coluna de mercúrio, ela caminha aqui para as escalas, né, para os números mais altos dessa escala. Da mesma forma, quando eu coloco esta parte aqui, o bulbo do termômetro, numa substância mais fria, este mercúrio se contrai. Na hora que ele se contrai, ele reduz o seu volume e, de novo, esse líquido aqui ele desce. Então ele diminui de volume e essa coluna de mercúrio caminha no sentido dos números mais baixos aqui da escala de temperatura. Então, aqui existem 3 escalas principais para medir temperatura, são as mais usuais. Tem a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius é a que a gente usa basicamente aqui no Brasil e numa porção de outros países, é a mais comum. Existe a escala Fahrenheit, que é a escala usada nos países mais de língua inglesa. Então, nos Estados Unidos, você encontra muito a expressão da temperatura ambiente em Fahrenheit. E tem a escala Kelvin, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Escala Celsius, ela foi criada em 1742 por um sueco chamado Anders Celsius. E como é que ele montou, como é que ele fez a escala dela? Celsius, ele fez a escala dele. Ele pegou o termômetro, colocou o termômetro dentro de uma água com gelo e falou assim: eu decidi que nesta situação a temperatura na minha escala vai ser 0. E a temperatura de congelamento da água passou a ser 0 graus Celsius, porque o Celsius assim decidiu. Da mesma forma, ele pegou uma panela de água, esquentou essa panela de água, e na hora que ela começou a ferver, ele falou assim, colocou o termômetro dele lá dentro, falou assim: a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Então agora ele já tinha uma forma de marcar o termômetro dele. Lembra, tem um tubo de vidro, tem um mercúrio aqui dentro, esse tubo pode ser mais fino, mais grosso, depende da fabricação. Em 1742 não era fácil fabricar todas as coisas sempre do mesmo jeitinho. Então, através desses 2 pontos de referência, você conseguia calibrar o seu termômetro. Você colocava o termômetro dentro da água com gelo, esperava ele entrar em equilíbrio térmico.
marcava aqui, fazia um risquinho aqui nele e falava assim, este é o ponto zero. Da mesma forma, você colocava o termômetro dentro da água fervendo, esperava ele entrar em equilíbrio térmico, a coluna de mercúrio subia até uma determinada altura, nesta altura que ele parava de se mexer, era marcado os 100 graus Celsius. E aí você saía dividindo o termômetro aqui em vários pedacinhos, em 100 unidades, né, iguaizinhas, para marcar do 0 até o 100. E continuava marcando para cima ou para baixo, dependendo do termômetro que você queria, do tamanho da escala que você queria construir no seu termômetro. Veio um outro cara, chamado Daniel Gabriel Fahrenheit, em 1708, um alemão, e ele falou assim, não, eu não quero usar a escala Celsius, eu quero fazer a minha escala, quero ter a escala Fahrenheit. E ele usou outros pontos de referência. Ele pegou um termômetro também, colocou numa mistura de gelo e cloreto de amônia e falou que este ponto desta mistura de gelo e cloreto de amônia seria o 0 grau Fahrenheit. Da mesma forma, ele marcou um outro ponto e falou assim, o 100º grau Fahrenheit, a temperatura 100 graus Fahrenheit, vai ser a temperatura do corpo humano. Colocou o termômetro embaixo do braço e aí ele conseguiu marcar os dois pontos. E da mesma forma, ele dividiu aqui em 100 pedacinhos menores, que são cada um dos graus Fahrenheit. E assim apareceu a escala Fahrenheit. A escala Kelvin veio através de um inglês chamado William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, e aí veio o nome Kelvin, que viveu entre 1824 e 1907. E ele falou assim, não, eu quero fazer uma escala diferente. Se a temperatura mede a agitação das moléculas, eu não gosto de números negativos, então o 0 da minha escala será a temperatura mais baixa possível, ou seja, aquela temperatura onde as moléculas param de se mexer. Então, o menor estado de agitação das moléculas foi atribuído à temperatura 0 Kelvin. E o tamanhozinho de 1 grau Kelvin é o mesmo tamanhozinho de 1 grau Celsius. Outra coisa que é importante é que não se usa o termo grau na escala Kelvin. Então, enquanto você fala que a temperatura do dia de hoje é de 20 graus Celsius, você fala que a temperatura de um corpo, a temperatura hoje é de X Kelvin, é de 200 Kelvin, é de 300 Kelvin, é de 0 Kelvin. Não tem grau. Então, tem o ponto de referência da escala Kelvin aqui, é chamado de zero absoluto, é quando as moléculas param de se mexer. Então aqui a gente está vendo, ó, eu tenho aqui as moléculas de um determinado corpo, conforme a temperatura aumenta, as moléculas vão se mexendo cada vez mais. Quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação das moléculas. Na hora que a temperatura diminui, essas moléculas passam a se mexer mais devagar, elas ficam mais preguiçosas, ou seja, tem menos energia cinética aqui. Se tem menor quantidade de energia cinética, tem menor temperatura no corpo. Isso vai diminuindo até que as moléculas param. Na hora que as moléculas param, é o que a gente definiu, ou que o nosso amigo Lord Kelvin definiu, como o zero absoluto. É a hora que não existe mais movimento das moléculas em um determinado corpo. Bom, então o que nós vimos hoje? Nós vimos o conceito de temperatura, que é uma medida do estado, do grau de agitação das moléculas de um corpo, e vimos que para a gente poder se comunicar, a gente precisa de uma escala térmica. A gente precisa medir e precisamos conversar sobre o mesmo número, para que a gente não saia aí batendo cabeça e brigando por bobagem, um dizendo que a coisa está fria, outro dizendo que a coisa está quente. Então, existem principalmente 3 escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que são como 3 línguas diferentes. E para que a gente possa se entender, é preciso que eu possa converter, né? Existe uma tradução entre o que é 1 grau Celsius, a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Kelvin.
E é isso que nós veremos na nossa próxima videoaula. Muito obrigado por assistir esse vídeo, bons estudos e até a próxima.